Na nossa evolução como seres humanos, nós sempre gostávamos de parar as coisas. Gostámos de separar as coisas, aquilo que era um alimento ou aquilo que era um predador. À medida que a nossa capacidade foi evoluindo, nós fomos conseguindo arrumar o mundo de maneira diferente, arrumá-lo à nossa maneira, fazer as coisas entrarem numa ordem que nós queríamos. Nós começámos por dividir as coisas em animais ou seres vivos e objetos inanimados. Dividimos os seres vivos em animais e plantas, os animais em vertebrados e não vertebrados, os vertebrados em mamíferos e aves, os mamíferos em roedores e primatas, os primatas em seres humanos e chimpanzés. Quando nós olhamos para o mundo, procuramos dar-lhe algum sentido, dar-lhe alguma ordem, procuramos juntar as coisas pelos aspectos que têm em comum e esquecer o acessório, olhar para o essencial, aquilo que são as características principais de alguma coisa e agrupá-las com as outras coisas que têm características parecidas. Quando nós fazemos isso, estamos habitualmente a perder informação sobre os detalhes de cada indivíduo, mas estamos a ganhar informação sobre o grupo. Portanto, quando nós estamos a classificar, estamos a fazer uma abstração da realidade. Estamos a simplificar a realidade de maneira a que seja mais fácil compreendê-la melhor. E nós médicos fazemos isso todos os dias. Quando vemos um doente com febre, dor torácica, fervores na auscultação, uma consolidação na radiografia, dizemos que aquela pessoa tem uma pneumonia, estamos a colocar-lhe um rótulo, estamos a classificá-la. E podemos dizer que a pessoa tem uma pneumonia, é um jovem ou um idoso. Podemos dizer que esta pneumonia está associada a uma dispneia importante ou, pelo contrário, não tem dispneia. Podemos dizer que é uma pneumonia para tratar no domicílio, em casa do doente, ou que precisa de um internamento numa unidade de cuidados intensivos. Portanto, podemos olhar para a pneumonia por um prisma com perspectivas diferentes. Se olharmos do lado da etiologia, podemos dizer que é uma doença infecciosa. Se olharmos do lado da localização, podemos dizer que é uma doença do aparelho respiratório. Se olharmos na perspectiva do local onde ela aconteceu, podemos dizer que ela é uma pneumonia da comunidade ou que foi uma pneumonia adquirida no hospital. Todas estas perspectivas diferentes são complementares. Nenhuma delas está errada ou é melhor do que as outras. São apenas diferentes e mostram-nos a nossa realidade de maneira diferente. Podemos também ter o mesmo médico ou médicos diferentes olhar por estas diversas realidades. E o médico poderá chamar ao mesmo doente alguém com uma pneumonia, outra pessoa poderá dizer que ele tem uma broncopneumonia, outro médico pode dizer que é uma pneumonia típica, que é uma pneumonia do lobo inferior direito, que é uma pneumonia bacteriana, que é uma pneumonia a Streptococcus pneumoniae, que é uma pneumonia por pneumococo, que é uma pneumonia adquirida na comunidade, que é uma pneumonia da comunidade. Podemos dar muitas designações diferentes à mesma coisa. E estas perspectivas diferentes não são necessariamente más. É bom haver perspectivas diferentes. Mas quando tentamos comunicar entre nós, precisamos de unir estas perspectivas, precisamos de ser capazes de nos compreender uns aos outros, de definirmos conceitos, de falarmos todos a mesma linguagem para que nos possamos entender. E é isso que as classificações procuram fazer, porque no fundo, tudo isto são pneumonias. Estamos sempre a falar de pneumonias. E então, os médicos desde sempre procuraram classificar as doenças. As classificações mais modernas começaram sobretudo na Classificação Internacional de Doenças, no final dos anos 40. Esta Classificação Internacional de Doenças vai agora na versão 10, apesar de muitos países, incluindo por vezes em Portugal, ainda se usar a versão 9, e estará para breve a versão 11 da Classificação Internacional de Doenças. E porquê é que nós não usamos a Classificação Internacional de Doenças em cuidados primários? Esta classificação foi feita a pensar num hospital, para medir morbilidade e mortalidade no internamento hospitalar. Nós, nos cuidados primários, não temos necessariamente
estas características de morbilidade e mortalidade. Muitas vezes lidamos com problemas que não são propriamente doenças. São problemas para o doente, mas não entram no nosso catálogo de doenças. Outras vezes, o problema com que estamos a lidar é um sintoma e vai continuar a ser um sintoma, não é uma doença. E às vezes ainda lidamos com situações mal definidas, que não conseguimos propriamente encaixar em nenhuma categoria de doenças. E nós não conseguimos lidar com isto, nem CD10. A ICD-10 também foi feita a pensar num único momento. Os doentes estão internados e têm um rótulo no final do internamento. A ICD-10 não é capaz de lidar com a evolução ao longo do tempo, que é aquilo que acontece mais frequentemente em cuidados primários. Uma doença começa com algumas manifestações e vai evoluindo e vai mudando as suas características. E temos que ser capazes de lidar com isso. A ICD-10 também não dá lugar ao doente. Não há perspectiva do doente na ICD-10. Não temos informação, por exemplo, acerca dos motivos de consulta. Além disso, a ICD-10 é bastante complexa. Tem mais de 13 mil códigos. Numa área tão abrangente como a medicina geral e familiar, lidar com toda a ICD-10 é um mundo demasiado grande. Não é fácil fazer isto de forma prática. Não só tem muitos códigos, como é desorganizada. A ICD-10 às vezes classifica as doenças de acordo com a sua etiologia, outras vezes de acordo com a sua localização anatómica, outras vezes usa outras características para agrupar as doenças. Não há uma informação linear e estruturada. E se a utilização da ICD-10 já é difícil para os médicos hospitalares, em que tratam do seu cantinho, tratam da alergologia, tratam da oftalmologia, os cuidados primários, em que temos que tratar de tudo, usar a ICD-10 seria muito difícil. E por isso, algumas pessoas, alguns médicos de família, pensaram que se deveria de fazer uma classificação própria de cuidados primários. E isto começou nos anos 70 e esta classificação tem vindo a evoluir, tem vindo a passar por diversas formas, desde as versões iniciais, que não eram mais do que um reordenamento e um agrupamento da Classificação Internacional de Doenças, na altura a versão 8, até à versão mais atual, a ICPC2, que nós usamos no dia-a-dia, que tem várias características diferentes que foram evoluindo. Integrou, por exemplo, os motivos de consulta, integrou critérios de inclusão e de exclusão das várias doenças. E aquela que nós usamos hoje, a última versão portuguesa, é esta que foi publicada em 2011 pelo Ministério da Saúde. Corresponde à ICPC2, versão eletrónica 3.0. Em termos internacionais, vamos na versão eletrónica 4.2. Estamos um bocadinho atrasados na tradução. E, afinal, para que é que serve isto de classificar e da ICPC? Por que é que nós devemos fazer isso? Na perspectiva do doente, se o meu médico utiliza uma classificação, isso quer dizer que ele vai ser capaz de comunicar melhor com outros médicos. Há uma linguagem comum e isso vai me beneficiar. Se eu for visitar outro país, os meus problemas de saúde podem ser enviados através da classificação e a ICPC está disponível em muitas línguas e, portanto, quer dizer que o médico do outro país vai compreender aquilo que se passa comigo. Além disso, o meu médico, os profissionais de saúde, podem usar a classificação para implementar programas de melhoria da qualidade que ajudam a que eu, como doente, tenha melhores cuidados. Se eu sou médico e tenho que lidar com muitos doentes, com muitos utentes, eu posso usar a classificação para identificar os meus utentes com um determinado problema de saúde. Eu quero saber quem são os meus utentes com diabetes, quem são os meus utentes com pneumonia. Eu posso também implementar os tais programas de melhoria da qualidade e para isso preciso de identificar os doentes-alvo, preciso de os classificar. Posso também estudar aquilo que eu faço, conhecer a minha atividade no dia-a-dia, se estou a fazer aquilo que planeei ou não, e preciso de uma classificação para conseguir obter essa informação. Serve também para eu receber incentivos por desempenho. O modelo B das USF não funcionaria sem uma classificação. E, finalmente, serve para eu investigar, para eu continuar a aprender mais sobre as pessoas com doenças e as doenças propriamente. Se eu sou um gestor, sou um diretor do centro de saúde, ou estou na Administração Regional de Saúde, ou estou no Ministério da Saúde, a classificação também é importante,
porque permite-me conhecer padrões de morbilidade e de mortalidade na minha comunidade e, em função desses padrões, planear e gerir os recursos que tenho. Saber se preciso de mais recursos num determinado sítio e menos noutro, ou quais são os recursos específicos que eu preciso de implementar. Posso também fazer investigação epidemiológica das doenças, quais são os locais onde há um número anormal de uma determinada doença, o que será que está a acontecer naquele local. Posso também monitorizar o desempenho do sistema de saúde, os meus profissionais de saúde, o que estão a fazer. E posso atribuir os tais incentivos aos profissionais em função do seu desempenho. Mas atenção, uma das coisas que normalmente os utilizadores da ICPC se queixam é que é muito complicado classificar o S e o P. A ICPC classifica motivos de consulta e procedimentos, não classifica o S e o P, e nós não precisamos de fazer isso necessariamente em todas as consultas. Não há grande vantagem em fazer isso. A ICPC deve ser uma ferramenta que vos é útil na prática clínica e não um empecilho. E se quiserem ler mais sobre isso, no último número da Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, foram publicados estes 2 editoriais que falam precisamente de não haver necessidade de fazer uma utilização tão exaustiva da ICPC na prática do dia-a-dia na maior parte dos médicos. Portanto, em resumo, sem a ICPC eu teria mais dificuldade em perceber os registros dos outros médicos, em entender o que se passa com aqueles doentes. Eu teria muito mais dificuldade em conhecer a minha própria lista de utentes e a minha atividade, saber o que faço, saber quais são as doenças que existem na minha lista. Eu não poderia conhecer a perspectiva do doente, nomeadamente através do motivo da consulta. Eu não seria capaz de monitorizar o meu desempenho e outros também não o poderiam fazer. Eu teria mais dificuldade em investigar outros problemas de saúde e eu seria forçado, provavelmente, a usar a ICD-10, como acontece em muitos países, e com grande dificuldade para os médicos de família. Portanto, se eu poderia viver sem ICPC, podia, mas provavelmente não era a mesma coisa. Obrigado.